Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e estou aqui então para falar sobre Byung-Chul Han hoje de novo. Vocês estão vendo que está desfilando aqui a minha gatinha, a Leia, fofinha, que está querendo aprontar aqui. Eu quero falar hoje sobre o tempo sem aroma e eu já vou contar essa história para vocês. Vou só começar lembrando que esse é um livro, um capítulo de um livro de Byung-Chul Han, que é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude, desde os 22 anos de idade. Ele é um filósofo que produz ensaios sobre questões ligadas ao mundo contemporâneo. Hoje eu continuo falando do livro chamado O Aroma do Tempo, um ensaio sobre a arte de demorar-se. É um livro publicado em 2009 na Alemanha, foi traduzido em 2015 para o espanhol e ainda não tem tradução para o nosso idioma. Eu estou usando uma edição eletrônica, uma tradução espanhola em formato eletrônico. Eu vou trabalhar então alguns aspectos hoje do capítulo 2, cujo título é Tempo Sem Aroma. Muito bem, ele vai falar então, eu destaquei pelo menos 3 questões e a primeira delas aqui ele vai falar sobre o tempo mítico, como é que ele funciona. Ele diz assim, o mundo mítico está pleno de significado. Os deuses não são outra coisa do que portadores eternos de significado. Então, o mundo mítico está pleno de significado, os deuses não são outra coisa do que portadores eternos de significado. Fazem com que o mundo seja significativo, que tenham significação e sentido. Isso é bem interessante, Quer dizer, ele está se referindo aqui às narrativas míticas de origem do universo, de origem do ser humano, que você encontra em diversas religiões. Qual é a função, Qual a principal função dessas narrativas? A construção de sentido, de significado. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo que o mundo hoje está muito acelerado e que o tempo perdeu qualquer orientação. Como é que você resiste a isso? Você precisa reencantar o tempo. Como é que você reencanta? Uma das estratégias é o tempo mítico, o tempo tal como ele é narrado pelas religiões, o tempo das origens, ou o tempo do futuro, as narrativas apocalípticas, escatológicas, aquelas que apontam para o futuro, apontam para a esperança. Então ele diz assim, ainda falando sobre esse tema do tempo mítico, a relação que se narra gera sentido. A narração cria um mundo do nada. Se está pleno de deuses, está pleno de sentido, de narração. Então, é interessante isso, ele está dizendo, a narração, ou a narratividade, é que confere sentido. Então, se você pensar, por exemplo, em qualquer narrativa das origens, sejam aquelas que são mais comuns no Ocidente, ou aquelas que existem entre povos originários da atualidade ou do passado, o que nós temos aí são divindades criadoras e é construída uma narração acerca de como aquilo que existe na atualidade veio a existir a partir da criação dos deuses. Então, essa narratividade sobre como as coisas vieram a existir é que confere sentido, que dá plenitude de sentido. Como o mundo contemporâneo está vazio de divindades, nesse sentido que ele está colocando aqui, vamos dizer assim que ao mesmo tempo que há muita religião, essa religião ela está seguindo a lógica do mundo capitalista. Ele está falando de uma religião que resiste a esses valores do capitalismo, um outro tipo de religião. Ele diz, ainda falando sobre o tempo mítico, neste mundo do eterno retorno, está dizendo, o mundo atual é um mundo do eterno retorno, as coisas ficam se repetindo o tempo todo, a aceleração não teria nenhum sentido. Aqui, o único que tem sentido é a eterna repetição do mesmo, a reprodução do que já foi,
a verdade, né? Ou da verdade que não perece. E às vezes eu tô lendo um pouco mais devagar porque o livro está em espanhol, separei os trechos em espanhol e às vezes eu me enrolo um pouco aqui na hora de traduzir para o português, às vezes faltam as palavras. Então você tem as narrativas antigas que falam de um eterno retorno, de um tempo cíclico, de um tempo que se repete, né? Mas é diferente da experiência que a gente tem na atualidade, né? Quando ele está falando aqui do eterno retorno, no sentido da narrativa mítica, né? Se você pegar, você tem então o ciclo, por exemplo, no caso do cristianismo, né? Que adota um calendário litúrgico, você tem um tempo cíclico, né? A gente terminou agora o tempo do Natal, agora a gente vai entrar num outro tempo, né? A gente vai esperar então agora a Páscoa, depois da Páscoa tem o Pentecostes, depois do Pentecostes você tem um tempo comum, e vai passando por uma série de tempos, e isso se repete ciclicamente, a cada ano esse ciclo se repete, né? Isso é importante, isso serve para demarcar tempo. Ele está falando, ele está criticando a repetição do mesmo e com muita aceleração da atualidade, o que é uma coisa completamente diferente, né? Por exemplo, pensa você entrando nas redes sociais, vendo as mesmas coisas todos os dias e fica ali como se você estivesse preso no tempo. É diferente desse tempo litúrgico que serve para demarcar determinados momentos na atualidade. Você vai ao longo do ano transitando, mesmo que as coisas se repitam ao longo de um ano, é muito diferente da experiência da aceleração, né? Das coisas se tornarem fugazes e descartáveis muito rapidamente. Na atualidade tudo se repete, mas tudo se repete para ser descartado, é diferente. Aqui no tempo mítico as coisas se repetem porque elas se preservam, porque elas têm continuidade, porque elas são importantes, porque elas produzem narratividade, elas produzem experiência. Em segundo lugar, vamos falar um pouquinho então, ele destaca o tempo histórico, né? Então tem o tempo mítico e tem o tempo histórico. Ele diz assim, o tempo histórico não conhece um presente duradouro. As coisas não persistem em uma ordem que não se move. O tempo já não remete para trás, mas ele leva, ele conduz adiante, já não repete, né? E por aí vai. Então ele está dizendo, né, que o tempo histórico, então o tempo mítico é um tempo da repetição, né, dos ciclos que se repetem, né? As coisas não se descartam, elas se repetem num ciclo longo, um ciclo que permite produzir experiência. E o tempo histórico, pelo menos tal como ele é experimentado no Ocidente, ele é o tempo da linearidade, tanto é que a gente representa o tempo a partir de uma linha, de uma seta que aponta para o futuro, e é o tempo então que vai em direção a alguma coisa, o tempo do progresso e por aí vai. Agora, o homem é livre, o ser humano é livre, e não Deus. Ele é o amo do tempo, né? O ser humano livre é o senhor do tempo e não Deus. Liberado de estar acuado ou condicionado, ele imagina aquilo que vai vir. O câmbio, ou a mudança, né, de regime de Deus ao dos homens tem consequências, desestabiliza o tempo, tendo em vista que Deus é aquela instância que imprime um caráter definitivo à ordem dominante. É o selo da verdade eterna, né? Então o tempo histórico é o tempo secularizado, é o tempo esvaziado das divindades, da divindade ou das divindades. Esse tempo então se torna pobre de narratividade, de narração, porque ele não é um tempo encantado, não é um tempo que produz as narrativas, né? Então você tem lá a origem, como é que foi criado o mundo, né? Você tem uma narrativa, tem uma explicação científica para isso, é diferente do tempo das origens imaginado pelas religiões. Cada religião produz uma narrativa diferente, né? Não só em relação ao passado, mas em relação ao futuro, o que será no futuro, né? O tempo histórico, ele é um tempo linear, um tempo secularizado, um tempo desencantado.
E ainda ele diz, ó, o tempo mítico funciona como uma imagem. O tempo histórico, por outro lado, tem a forma de uma linha que se dirige ou se precipita a um objetivo, né? E essa é a lógica do mundo contemporâneo. A gatinha continua fazendo peripécia aqui, agora ela está brincando, rolando no chão com meu chinelo, e eu tô aqui, às vezes eu fico preocupado a ver se ela não está aprontando. Agora há pouco ela estava mordendo o fio das torres, né? Um dos fios das torres de iluminação, e eu fico preocupado aqui que ela vá se machucar. Então a qualquer momento, de repente, eu paro o que eu estou fazendo aqui para socorrer essa fofura aí que está aprontando aqui. Quando a linha perde a tensão narrativa ou teleológica, né? Aquela de telos, de sentido, de significado, né? Se descompõe em pontos que dão tiros, né, sem direção alguma, né, que apontam para direção nenhuma, né? Então ele está contrastando o tempo mítico ao tempo histórico, né? O tempo mítico é um tempo que tem significado, tem duração, tem significado, é um tempo encantado. O tempo histórico é um tempo secularizado e sem significado, e é uma linha que flui, né, que flui para algum ponto, para uma direção futura, né, o tempo todo, sem significado, né? E esse tempo vai se acelerando quanto mais a gente se aproxima da atualidade. Aí sim, em terceiro e último lugar, ele vai falar sobre a narratividade como uma forma de aroma, né? Então ele diz assim, ó, a falta de tensão narrativa faz com que o tempo atomizado não possa manter a atenção de maneira duradoura, né? Então o tempo histórico, o tempo linear, né? Esse tempo que flui o tempo todo, esse tempo que não se repete, né? Que não é cíclico como o tempo mítico, ele não permite que as pessoas tenham atenção. Por quê? Porque ele está fluindo, ele está mudando o tempo todo, e as pessoas se pararem, elas perdem o fluxo do tempo. Isso faz com que a percepção se abasteça constantemente de novidades e radicalismo, né? As pessoas precisam de coisas novas, né? Tudo se torna descartável muito rápido porque o tempo está fluindo, e aquilo que ficou passado é descartável. As pessoas estão interessadas nas novidades, nas coisas novas, nos livros novos, nos carros novos, nos computadores novos, nos celulares novos, né? As pessoas têm essa sede de novidade, né? E aqui ele está falando também de radicalismo, talvez de radicalismo político, né? As pessoas têm sede de coisas novas e radicais. O tempo de pontos não permite nenhuma demora contemplativa, né? Esse tempo que flui, esse tempo histórico, esse tempo que é fugaz, ele não permite a demora contemplativa, né? A religião, o tempo mítico, ele faz com que a gente pare, com que a gente contemple, né? Que a gente pense no que está acontecendo. O tempo ele não está fugindo, ele vai se repetir. Então você pode se demorar naquele instante, e ele vai demarcar um ciclo que vai se encerrar para você poder ingressar num outro ciclo. Ele diz, ó, a atomização e o isolamento e a experiência de descontinuidade também são responsáveis por diversas formas de violência, né? Essa ideia do tempo que vai acabar cria um senso de urgência, de rapidez, de apavoramento, né? E isso gera diversas formas de violência, né? Essa ideia de que se não fizermos nada agora, imediatamente, o mundo vai acabar, né? Parece que é uma coisa que tem inclusive assolado o nosso país, né, nos últimos anos. As pessoas estão muito enlouquecidas, né, sobretudo com o campo da política. E ele diz, para finalizar, né, tanto o tempo mítico como o histórico possuem uma tensão narrativa, alguma tensão narrativa. O tempo está composto por um encadeamento particular de acontecimentos. A narração dá aroma ao tempo. O tempo de pontos em mudança é um tempo sem
aroma, né? Então esse tempo fugaz, esse tempo rápido, esse tempo da aceleração é um tempo sem aroma, né? O que confere aroma ao tempo? A narração, né? O que a narração é? A experiência narrativa, né? É a experiência de dizer, primeiro de experimentar como as coisas aconteceram, segundo, a experiência de narrar como é que as coisas aconteceram, como é que elas passaram a existir, não é isso? Se eu tenho um objeto que fica muitos anos comigo, eu tenho uma série de histórias para contar, uma série de narrativas sobre esse objeto. Mas se os objetos são descartados o tempo todo, não dá tempo de se construir uma narrativa, né? Então é isso que ele está chamando de aroma do tempo, né? A narrativização, a demora, a contemplação, a desaceleração do tempo, a chamada por um tempo encantado, por um tempo mítico, por um tempo religioso, em oposição a um tempo secularizado, desencantado e fugaz e acelerado, tá bom? É isso, eu espero que tenha ajudado você a compreender um pouco melhor mais um capítulo desse livro de Byung-Chul Han, e a gente vai se encontrar ainda para destrinchar outros capítulos desse livro belíssimo de Byung-Chul Han. Um abraço e até lá!